Nessa aula eu vou ensinar para você o pronome indiretti. E aí pode ser que talvez você pense, mas já não aprendi isso? Então, na primeira parte do módulo 3, você aprendeu o pronome diretti, tá bom? Aqui você vai aprender indiretti. Então, nessa aula eu vou explicar para você a cosa servono, quali sono e come si usano. Então, o conteúdo dessa aula para você vai ficar um pouco mais fácil, porque toda a base da questão de como funciona, os pronomes, para que serve, assim, de forma geral, você já pegou na primeira parte desse módulo. Então, a tendência dessa aula é ser um pouquinho mais simples para você. Mas, aquele exemplo da bola de neve também serve nesse caso, né? Se por acaso você lá na primeira parte do módulo aprendeu o pronome diretti, partitivo ne, mas você ali ficou com dúvida, ou já foi tocando direto, né? Não chegou a fazer as atividades de fixação, não deixou suas perguntas, enfim. A tendência é que talvez aqui você tenha um pouco de dificuldade, mas de qualquer forma você já viu a explicação lá atrás, então como é similar, eu acho que de qualquer forma essa aula aqui para você vai ser um pouco mais simples, tá? Vamos lá então. Aqui eu comecei com 3 exemplos para você conseguir visualizar o que seriam esses pronomi indiretti. O primeiro exemplo diz assim, ó. Ho detto a Lucia che vado dal dottore con lei, ma non le ho chiesto l'orario. Então, ó, eu disse para a Lucia que vou no médico com ela, mas não perguntei, perguntei a ela o horário. Então, esse le é o nosso pronome indireto que está substituindo a lei, no caso a Lucia. Se a gente não tivesse esse pronome le, a frase ficaria assim, ó. Ho detto a Lucia che vado dal dottore con lei, ma non ho chiesto a Lucia l'orario. Então, para você não ter que repetir 2 vezes a Lucia, você pode colocar o le, que vai tornar a frase mais harmoniosa e também vai facilitar a sua comunicação no dia a dia. Então, note que é a lei, a Lucia. Note só o segundo exemplo. Luca mi ha inviato un messaggio, ma non gli ho ancora risposto. Luca me enviou uma mensagem, mas ainda não respondi a ele. Então, esse lhe está substituindo a lui, a Luca. Se não tivesse esse pronome aqui, ficaria Luca mi ha inviato un messaggio, ma non ho ancora risposto a Luca, tá? Então, a gente teria que repetir esse a Luca. Esse lhe, esse pronome, permite que você não precise ficar repetindo toda vez o nome da pessoa. E a última frase, i ragazzi mi hanno invitato per uscire, ma non gli ho detto niente. Os rapazes me convidaram para sair, mas não disse nada a eles. Então, esse lhe está substituindo a loro, que seria mais especificamente ai ragazzi. Se não tivesse esse pronome lhe, a frase ficaria i ragazzi mi hanno invitato per uscire, ma non ho detto niente ai ragazzi. Então, eu teria que repetir 2 vezes i ragazzi. Por isso que eu coloco o lhe. Lembrando que o pronome ele tem sempre esse objetivo de evitar repetição desnecessária, tá? Então, aqui só para você ter uma ideia. E talvez você pense, então, mas é muito parecido com o que eu aprendi lá no comecinho do módulo 3. E é verdade, mas agora aqui na listinha eu vou mostrar para você uma diferença. Até se você tiver o material, você pode pegar os 2. Não sei se você imprimiu ou se você tiver em PDF, você pode comparar a tabelinha do pronome diretti com essa tabelinha do pronome indiretti. Porque olha só, aqui diz mi dice delle bugie, ou seja, dice a me. Se você for ver na tabelinha, olha só, aqui quando a gente está falando de pronome indireto, esses pronomes aqui indiretti, eles vão substituir a me, a te, a lui, a lei, a noi, a voi, a loro. Os pronomes diretti, que você viu antes, você vai ver que aqui só tem me, te, lui, lei, noi, voi, loro.
não tem o a, tá bom? Então, sempre que você tiver que reescrever uma frase para substituir a me, a até que tiver o a junto, então você vai usar i pronomi indiretti. Quando não tiver o a, aí você vai usar i pronomi diretti que você aprendeu antes. Então, aqui, ó, tem o mi, tem o ti, que esses aqui são iguais, né? Ti racconto una storia. Racconto a te. Te conto uma história, conto para você. Me diz uma mentira, diz para mim. Percebe que até a tradução é diferente? Ó, gli chiedo una mano. E aqui tem diferença, ó. Porque lá no pronome direto, se você for fazer comparação de tabelinha, você vai ver que lá era o lo. Lo aiuto, aiuto lui. Nesse caso, gli chiedo una mano. Chiedo a lui. Mesma coisa, ó. Le do un regalo. Do a lei. Dou um presente a ela. Le do un regalo. Nesse caso aqui, se você for comparar com o pronome direto, você vai ver que lá seria o lá. Se fosse aiuto lei, lá aiuto. Entendeu? Então, aqui já tem bastante diferença, ó. Le piace una pizza. Então, esse aqui é o verbo piacere que eu tinha mencionado antes com você lá no diálogo, no segundo diálogo aqui do módulo, né? Que a gente encontrou o verbo piacere e eu comentei com você que esse verbo piacere sempre tem um a. Então, eu sempre falo piace a lei, piace a me, piace a te. Por isso que quando a gente vai usar o pronome indireto antes do verbo piacere, a gente sempre vai usar esses aqui, ó. Sempre o pronome indiretto, tá bom? Ci interessa il calcio, interessa a noi. Vi invio un video, invio a voi. Gli dico una cosa, dico a loro. E olha só uma diferença, você tá vendo que aqui, ó, não tem uma diferenciação entre homens e mulheres. Quando a gente estiver falando de loro, esse li serve tanto para eles quanto para elas, diferente dos pronomes diretti, porque lá no pronome direto você viu que se você fosse substituir, por exemplo, i biscotti, que eu acho que eu até dei esse exemplo, né? Então, se você fosse substituir i biscotti, você usaria o li. Se você fosse substituir le arance, você usaria o le, porque i biscotti é masculino plural e le arance é feminino plural. Nesse caso aqui, não existe isso. Se for a loro, aí você vai usar o li, independente se for homem ou se for mulher, tá bom? Vamos ver agora aqui alguns exemplos que eu sempre coloco para ajudar você a visualizar a questão do conteúdo, como é que ele funciona na prática. Então, aqui, por exemplo, ó, dico alla mamma che il pranzo è buonissimo. Alla mamma, na sua opinião, seria qual desses aqui? La mamma é mulher, é feminino e é singular. Então, seria dico a lei. Qual que a gente usa para substituir? O le. E você percebeu aqui que todos os pronomes indiretos sempre vai antes do verbo? Então, aqui o le tem que ir antes. Então, a frase fica le dico che il pranzo è buonissimo. A segunda frase, a Luca piace l'anguria. Então, aqui, ó, a Luca seria a lui, porque Luca é um homem. Então, qual que a gente usa para substituir a Luca? O gli. E precisa sempre ir antes do verbo. Então, fica gli piace l'anguria. Invia um messaggio alle studentesse. Agora, olha só, alle studentesse está no plural. As estudantes. Percebeu? Feminino plural. Mas lembra que eu comentei com você que, independente se é feminino ou masculino plural, a gente sempre vai usar o a loro? Então, nesse caso, a gente usa o gli e precisa ir antes do verbo. O verbo aqui é invio, então a frase fica gli invio un messaggio. Signore, a lei interessa la pallacanestro? Então, ó, aqui nós temos a lei. A lei, nós usamos qual? O le, com letra maiúscula, e vai antes do verbo. Então, aqui fica, ó, Signore,
Le interessa la pallacanestro? Pallacanestro é basquete, tá? No italiano você pode falar basket ou você pode falar pallacanestro. Canestro é a cesta, então seria bola na cesta. Agora, você percebeu que sempre que nós estamos falando de pronome indiretti, que são esses aqui, sempre tem o a antes. Quer o a como preposição simples, quer o a como preposição articulada. Percebe? Alla mamma, a Luca, alle studentesse, a lei. Então, essa é a diferença entre pronome diretti e pronome indiretti. No pronome indireto, sempre vai ter o a antes, tá? E uma dica para você, essa preposição a, quando ela tiver antes de um pronome, ele sempre vai ser como o a simples. Então, aqui, ó, a me, a te, a lui, a lei, esses aqui também são pronomes. Ou então, antes de nome próprio, também vai estar como a simples. Mas sempre que tiver antes de nome comum, que lembrando que nome comum são os nomes que começam com letra maiúscula, então, por exemplo, aqui, ó, mamma, studentesse, ele sempre vai estar articulado, tá bom? Vamos ver mais alguns exemplos. La nonna chiede a me di fare la spesa. A me nós substituímos com o mi e precise antes do verbo, então a frase fica la nonna mi chiede di fare la spesa. Agora, ó, presto a voi la mia macchina. A voi nós substituímos com vi, então fica vi presto la mia macchina. Scatto una foto a Giona e Eduarda. Agora, olha só, há duas pessoas, a Giona e Eduarda. Então, se tem mais de uma, a gente usa o loro e a gente substitui com o li, que precisa ir antes do verbo scatto. Então, a frase fica gli scatto una foto. E o último, faccio un regalo a Sofia. A Sofia é uma mulher, então a lei substituímos com o le. Precisa ir antes do verbo faccio e a frase fica le faccio un regalo, tá bom? Agora tem a sua vez, né? A hora aí de você dar uma praticada. Ó, se você for reparar, todas as frases têm o a antes, tá vendo aqui, ó? Todos os que estão destacados, ó. A te, a Valéria, a me, ai nostri amici, al dottor Mulini, a noi, a Marco, alla professoressa, a Carla e Giulia e agli studenti. Então, para todas essas frases aqui, eu vou pedir que você reescreva elas, substituindo o que está destacado da mesma forma que a gente recém fez aqui nessas frases anteriores, tá bom? E para todos eles você vai usar o pronome indireto que você recém aprendeu, tá certo? Pode dar a pausa e fazer com calma, que eu já volto com a correção. Vamos ver então como é que você saiu, ó. Até nós substituímos com o ti, que tem que ir antes do verbo. Então, fica ti racconto un segreto. Aqui na segunda, nós temos a Valéria, que Valéria é nome de mulher, então fica a lei. Nós substituímos com o pronome le, que precisa ir antes do verbo piacciono. Então, a frase fica le piacciono i film romantici. A me, nós substituímos com mi, colocamos antes do verbo e fica mi sembra strana questa storia. Número 4. Ai nostri amici. Mais de um, tá vendo? A eles. Então, é a loro. Nós substituímos com o pronome indireto gli e colocamos antes do verbo diciamo. E fica gli diciamo che andiamo via. Quinto. Preparo il caffè al dottor Mulini. E agora, olha só, a gente tá falando de um médico, Dr. Mulini. Então, nós precisamos usar o lei com letra maiúscula, com L maiúsculo, que é uma forma de cortesia, uma forma respeitosa de você se dirigir a pessoas de autoridade, né? Então, aqui nós vamos usar o le com letra maiúscula, com L maiúsculo, e colocamos antes do verbo preparo. Fica, le preparo il caffè. Número 6. A noi. A noi nós substituímos com o ti, que precisa ir antes do verbo e fica Lucia te manderá a casa. 7. A Marco.
A lui. Substituímos com gli. Vai antes do verbo e fica gli chiedevo di aiutarmi. Alla professoressa, a lei, substituímos com le, pronome indireto le, que vai antes do verbo. Fica le domando quello che non so. Sì, devi domandare quello che non sai. Número 9. Telefono a Carla e Giulia. E aí, talvez aqui, pode ser que você tenha ficado na dúvida, né? A Carla e Giulia são duas mulheres. Lembra que eu falei pra você que independente se é feminino ou masculino, estando no plural, vai se encaixar no a loro. Então, você substitui a Carla e Giulia com o pronome indireto gli e vai antes do verbo. Então, fica gli telefono per raccontare le novità. E l'ultima, insegno l'italiano agli studenti. Aos alunos, a loro, substituímos com gli, coloco antes do verbo, gli insegno l'italiano. Então, note que nessa aula aqui você aprendeu a usar i pronomi indiretti com i tempi semplici. E tempi semplici são aqueles onde o verbo é formado por uma única palavra, por exemplo, racconto, piacciono, sembra, diciamo, são todos verbos no tempo presente. Aqui nós temos um verbo no futuro semplice, que também pertence ao tempo simples, porque é formado por um único verbo. Ó, o imperfeito aqui, ó, chiedevo. Agora, na próxima aula, eu vou ensinar você a usar esses pronomes, pronome indiretti, só que com i tempi composti, tá bom? Te vejo na próxima aula.